Então vamos lá. Então vamos à nossa oração, né, gente? Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, estudando em continuidade essa série da obra de André Luiz, essa obra que se apresenta mais difícil, com raciocínio muito limiar, muito elevado, ante a nossa capacidade de compreensão. Porém, temos mais fé em Ti, porque naturalmente essa obra desceu do plano espiritual a pedido de Jesus para a nossa instrução. É instrução limítrofe, como dissemos, mas que alguma coisa podemos retirar desse conteúdo, algo difícil, para a finalidade útil da vida, complementando outros estudos, talvez mais próximos de nós, como são as obras de Kardec e as outras obras mesmo de André Luiz, diversas obras da Joana. Mas vamos coletando frutos nessa densa floresta de dificuldades intelectuais para nós próprios, não com a intenção de entender esmiuçadamente cada coisa, mas coletar o que for razoável para o nosso raciocínio, o que for útil para nós, dentro desta obra que vem através de Francisco Cândido Xavier. Assim, Jesus, abençoa o nosso humilde intento e que nós possamos seguir em frente com o estudo desta série toda, que são as obras de André Luiz. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá, gente. Nós paramos aí no capítulo 2, né? Não é isso? Isso. Nós paramos aí... Na página a mente elabora, não é isso? É. Na página 28, a mente elabora. Tá. Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que trata esse capítulo 2. Tem uma voz de fundo aí, parece uma televisão em algum lugar. Que aí seria bom, né? Alguém sabe onde é? Então tá, vamos lá. O que a gente aprendeu nesse capítulo 2? Vamos sem pressa. É que do corpo mental se forma um outro corpo. Qual corpo? O corpo O físico. psicossoma. O perispírito. O perispírito. Isso. E do perispírito se forma o outro. Qual? O corpo físico. Físico. O físico, certo. Depois da morte, o perispírito ele se apresenta modificado, né? Principalmente em dois centros. Quais são eles? É o centro genésico e o nutritivo. O centro genésico e o nutritivo, exato. O gástrico e o genésico, certo. Mas essa mudança é igual para todo mundo ou é diferente? Não, é diferente. É diferente. Depende do quê? Depende da elevação moral que cada criatura tenha conquistado. Depende da nossa evolução, que nós estamos aí a conquistar, e depende, então, da nossa conduta, não é isso? Sim. O perispírito ele é plástico, ou seja, ele é modelável, ele é poroso, ele absorve energias, nós absorvemos energias uns dos outros. E as células do perispírito se assemelham ao quê? Se assemelham a partículas Coloidais. coloidais, se assemelham a partículas coloidais, que têm um determinado movimento, né? Que a gente consegue imaginar alguma coisa do movimento dessas células do perispírito em torno desses centros de força nosso. É assim que nós inferimos, e podemos até estar errado, porque a gente está inferindo além do livro. Porque as partículas coloidais, como a gente conhece, têm movimento browniano, quer dizer, movimento sem direção nenhuma. Mas a gente está presumindo que o perispírito não é um movimento browniano sem direção,
que existe uma direção nesses centros de forças, parece razoável pensar nisso. Mas isso é inferência nossa, a gente tem que colocar isso. A gente está indo além do livro, não tem isso no livro, por isso a gente faz com uma extrema ressalva, porque a gente pode estar equivocado. Tá. Os centros vitais, eles não possuem os automatismos que possui o corpo físico, certo? Nós temos o sistema nervoso autônomo, nós temos o nosso sistema de defesa que faz com que as células de combate à infecção de vírus e bactérias e até verminoses funcionem de uma forma automática, mas o perispírito não tem isso, certo? Ele é diferente. Tem também. Tem também. Ele tem também. Tem. Ele é uma cópia, né, João? Ele é uma cópia melhorada. O corpo é uma cópia dele, melhor falando assim, né? Pelo que a gente viu no primeiro parágrafo. Ao contrário, desculpa. O corpo é uma cópia dele, melhor a gente falar isso. Então, o automatismo que é do corpo é uma cópia do automatismo que é do perispírito. A gente, de certa forma, pode falar isso, né? Já que o corpo físico é uma cópia do perispírito, então o automatismo do corpo físico é uma cópia do automatismo do corpo espiritual. Bom, e esses centros de força a gente tem o coronário, que ele é o nosso principal aqui no centro da cabeça. Ele controla a forma, movimento, metabolismo, ele controla a consciência. Então veja que às vezes, quando a gente está meio depressivo, quando a gente está com uma certa ansiedade, a gente perde o controle até da nossa própria consciência. Quem vai controlar isso é o coronário, com a ajuda da espiritualidade superior e com o esforço que a gente faça, porque a gente tem que ter estabilidade. Porque senão as influências obsessivas, através de depressão, que pode acometer todos nós, pode atrapalhar o metabolismo, pode atrapalhar a nossa consciência com imagens equivocadas, num contexto que a gente, de certa forma, participa. Não voluntariamente, porque às vezes a gente não pratica o mal, creio eu, nós, né, já voluntariamente, mas às vezes a gente pratica o mal involuntário e nós caímos. Né? Nós caímos e podemos sofrer todas essas coisas, perdendo alguma estabilidade, que tem que voltar com auxílio de todo tipo. Auxílio médico, auxílio dos remédios, sem receio, a medicina está aí cada vez mais depurada para nos auxiliar nesse ponto. Beleza. Agora, do centro coronário, parte uma energia perispiritual, certo? Ainda do centro coronário parte uma energia perispiritual, certo? Certo. É isso aí. Perispiritual? Eu faço muita pegadinha. Espiritual, espiritual. Esse é professor... Espiritual. Esse professor é o quê? Bem complicadinho esse professor, mas ele fala dos estímulos espirituais. Exato. Cuidado com o professor. O professor quer fazer os alunos cair, pelo amor de Deus, professor é obsessor. Não dá. Olha o pega-ratão aí. Mas a Juliana está certa, ela descobriu a pegadinha. É a energia espiritual que vai atuar na perispiritual e no corpo físico. E o centro coronário faz o quê? Faz com que a energia espiritual circunde primeiro na mente. A Maria Ivone está com dificuldade no áudio. Circule primeiro na mente. Então, vai formar o corpo mental com uma energia mais sutil. Essa palavra é nossa, porque ele fala em energia espiritual para atingir o perispírito e o corpo físico. Então, a gente está usando esse sutil, que deve ser mesmo, né? Para atingir o corpo mental. E daí, vai atingir essa energia espiritual, depois da mente, passando pela mente, todos os centros de força. De forma que nós jogamos no centro de força, então, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas ideias, quais são as nossas ações que nós chegamos a praticar, né? E nós chegamos a executar. Mas vê que o sentimento é algo mais profundo que as próprias ideias, porque os sentimentos eles permeiam as ideias.
esse sentimento, às vezes, é a causa de tudo. Como que a gente está? Por que que a gente está fazendo isso? Eu estou com uma certa raiva, agindo com certa raiva, apesar de estar modelando a voz, mas o fundo é meio adequado, de forma que nos leva às ações indevidas, ou o sentimento está sendo purificado e as ações estão sendo moderadas, mas o fundo sentimental é bom, né? Porque essa energia vai... O que fala o livro? Estou fugindo um pouco do tema. O que fala o livro é que essa energia espiritual vai se refletir, então, nos centros de força, levando para o centro de força os nossos sentimentos, as nossas ideias e nossas ações. E esses centros de forças vão jogar nos órgãos, nos tecidos, nas células. Lembra que a célula faz um movimento coloidal? Sim. Faz um determinado movimento. Então, esse movimento das células do perispírito vai, naturalmente, depender de qual é a nossa ideia, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas ações. E a gente vai, então, nos construir. A gente vai nos construir com efeitos agradáveis ou efeitos desagradáveis a partir dessa nossa conduta. Então, foi aí que a gente parou, né? Foi aí que a gente parou. Então, vamos voltar para o livro. Estão vendo que esse resumo assim, que a gente faz assim, tentando retirar uma coisa mais simples do livro, é o suco que alimenta alguma coisa, né? Mas a gente está estudando coisas muito além. Mas é a forma da gente tirar o que tem de adequado do livro para o nosso nível intelectual ainda baixo. Né? Mas se a gente só lê, a gente não pega. O duro é quando ele chegar em algumas partes que a gente não tem contexto para colocar. Percebe? Aí a gente vai ter que se encher de contexto em que tempo a gente não tem tempo para nada. Então, vamos lá. Aí a gente vai tem que tirar o resumo do livro. Tem que tirar o resumo do livro do jeito que a gente é, com as nossas ignorâncias, nossas deficiências, as nossas dificuldades, o nosso desconhecimento. Alguma coisa a gente vai ter que tirar do livro, é isso que importa. Dentro das nossas deficiências todas. Se fosse aqui um biólogo falando, talvez um médico falando, um biólogo e médico, talvez fosse melhor, mas talvez ele também não se perdesse muito no próprio conhecimento e não ia tirar aquilo que fosse simplório e útil do livro para nossas vidas. Se bem que a gente reconhece que tudo isso são informações úteis, mas perto de outras, mais próximas, são menos úteis. Desculpe, André Luiz. Ou então ele não posso falar isso, eu tenho que dizer que são coisas que se complementam, né? É melhor eu falar isso. Então, bora. Ele vai fazer nesse último parágrafo desse um resumo. A mente elabora as criações que fluem da vontade. Então, a vontade é a primeira. Qual é a nossa vontade? Aí a mente cria no corpo mental as suas energias. Percebe a coisa? E isso ela se apropria dos elementos que a circundam. Que circunda quem? A vontade. Por isso que a gente fala que é uma energia mais sutil, que ele chama de energia espiritual. Agora estamos usando palavras literais do livro. Energia espiritual. Então ele está fazendo um resumo do que ele já disse. Ele está dizendo de uma outra forma a mesma coisa que nós revisamos no último parágrafo. E o centro coronário incumbe-se de forma automática. De fixar qual é a natureza, quais são as características dessas partículas, a natureza dela, a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, ou seja, que lhes diga respeito a quem? Quem é esse lhes aí? Vamos botar o pessoal para raciocinar também, porque eu estou queimando fusível demais nessa obra. Não é fácil para mim, não. Vocês acham que é fácil para mim? Mas eu chego aqui, na hora de dar aula,
Fica mais fácil, porque eu acho que eu devo receber auxílio espiritual de alguém para falar as coisas que até eu mesmo gosto do que eu falei. Naturalmente, então não veio nem de mim. Estou tentando servir de canal. Então, quem é esse Ilês aí? E vão orando por mim, hein, gente, porque o canal às vezes falha, estou com muita responsabilidade. Vão orando. Quem é esse Ilês? Não são os pensamentos? Porque Usa uma palavra do livro. As criações. Criações. Isso. As criações. Fixando a natureza dessas criações no perispírito e, portanto, também no corpo físico, se a gente estiver encarnado. Então, olha aí, ó, marcando no próprio ser as consequências felizes ou as consequências infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino, marcando quais são os interesses, né? Qual é a consciência em relação à finalidade para a qual nós estamos nos dirigindo. É bom ou é ruim? Eu sei que é bom, eu sei que é ruim. Isso também pesa um pouco na responsabilidade. Não saber se é bom ou se é ruim, né? Então, vamos lá. Próximo item. Estrutura mental das células. Está vendo que, então, são, assim, definições. Basicamente, ele usa uma linguagem do seu nível intelectual, da sua capacidade, né, do seu nível evolutivo, mas ele está dando definições. Ele só está dizendo como é, não está dizendo por que é. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aqui a gente está recebendo informações, como se diz na linguagem simples assim, são conhecimentos tão limítrofes que ele está dizendo como é, mas não por que é. Estão entendendo isso? Então é isso aí. Então numa linguagem mais simples, é goela abaixo, é goela abaixo. É goela abaixo. Vamos botar numa linguagem mais simples. Por que aqui a gente não sabe? E nem eu vou perguntar o porquê. Aqui ele está dizendo como é, ou o que é, mas por que é, ele não está dizendo. E nem eu quero saber. Eu não tenho condição de saber. Eu não tenho. Essa é a verdade. Então, a gente está estudando aqui como é, o que é. Goela abaixo, goela abaixo. Estrutura mental das células. Então, primeira coisa, o que a gente vai tirar daqui? É o que está é o que está escrito aí nesse resumo. As células têm uma estrutura mental. Pronto. É só isso. Vamos ver o que ele diz. Ó. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos no momento, a estrutura mental das células. Quer dizer, isso é o que eles estão querendo saber como é, por que é. Como se comportam, qual é a forma, como melhorar a estrutura mental das células. A gente vai saber o que sobre isso? Nada. A não ser que agora a gente está sabendo uma coisa nova para a gente. O quê? Olha, as células elas têm uma estrutura mental. Olha, as células elas têm uma espécie de memória, uma espécie de algo de raciocínio ali, muito minúsculo, que tem. Até os médicos dizem, não, isso é a tua memória física, isso é a tua memória celular, você praticou muito esporte quando você era novo. Por isso que quando você faz atividade física, você emagrece rápido, aparece de novo os músculos que você aparentemente tinha perdido, porque você tem uma memória celular. Uma memória física que é capaz de fazer com que
surta em você os efeitos significativos dessas atividades físicas que não surte nos outros. Porque você passou a infância e a juventude em atividades esportivas muito, muito sérias. Então, você tem essa memória celular. Aí, o que ele diz? Nós estamos estudando a estrutura mental das células. Estudamos no momento, estudando. Ó, você está estudando, então aqui não sabe. Quer saber como é. Sabe que tem. Quer descobrir como é. Quer descobrir como funciona, como melhorar. De modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior. De modo a começar um aprendizado superior. Com mais amplitude de conhecimento. Acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Acerca de entender mais sobre nós mesmos. Quais são os nossos fluidos, né? Que nós nos manifestamos com esses fluidos. Todos eles, esses fluidos de origem mental. Aí tem a ver com o que ele falou antes, né? Que o centro coronário joga energia espiritual no corpo mental e o corpo mental joga no perispírito sentimentos, ideias e ações. E esse joga nos órgãos, nos tecidos, nas células. E a gente plasma na gente mesmo a nossa vontade, boa ou má. E todos entretecidos na mesma essência primária, o hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Aí volta o capítulo 1, né? Volta o capítulo 1, que nós estamos mergulhados no hausto do Criador. Volta a ideia de Paulo, que nós estamos mergulhados em Deus, no fluido de Deus, como ele concluiu no final do primeiro parágrafo. No final do primeiro capítulo. Tudo bem até aí, gente? Então vamos assim, estão vendo como é? Esse livro aí vai ser assim, é goela abaixo, é coisa difícil para a gente. Mas a gente está tentando tirar o sumo. E eu acho que a gente, pelo menos até agora, estamos conseguindo, certo? Concordam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, Sim. nós estamos igual aquele do Silvio. Sim, Sim, não. com a venda nos olhos, né? Sim! Mais ou menos. Eita vida! E olha, se está mais ou menos, eu também não tenho como melhorar, porque eu estou na minha estrutura mais simples possível. João, eu Não é ouvi brincadeira, as não. aulas de novo, João, eu ouvi todas as aulas de novo, sabia? Para eu poder entender Você, melhor. Eu fiz você é isso hoje. esforçada. Você é esforçada. Você é esforçada. Mas saiba que para nós esse livro não está sendo fácil. Verdade. Não está sendo fácil e a gente quer ser o mais simples possível e não tem como a gente ser mais simples do que a gente está sendo porque a gente não consegue. Essa é a verdade pura. Então vamos lá. Centros vitais e células. São os centros vitais fulcros. Quer dizer, uma concentração. Fulcros, uma concentração energética. Esses centros vitais, né, que a gente tem o coronário, cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Eles são concentrações energéticas que, sob a influência automática da alma, retomou o que ele falou lá atrás. Retomou o que ele falou aí atrás, de que o centro coronário lança energia espiritual na mente e da mente para o corpo físico. Então, essa parte que ele fala aqui, ó, sob a direção automática da alma, está retomando aqueles 2 parágrafos que ele explicou a respeito do centro coronário. 3 parágrafos. Então, são concentrados de energia que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, no corpo físico. E detemos todos no corpo espiritual,
em recursos equivalentes. Ora, então o que ele está falando aqui? Que é o centro de força que dá uma especialização para as células, os centros de força que dá especialização para as células do corpo físico, e a mesma coisa vale para o corpo espiritual. Certo? Essa especialização também tem no perispírito. E detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes de especialização. Recursos de especialização das células. Aí, como a gente não é da área médica, ele vai dizer alguma coisa da área médica, porque ele também não escreveu esses livros só para os médicos, para os biólogos. Então, primeiro, exemplo de especialização. Aí são exemplos de especialização. Quais? 1. As células que produzem fosfato, as células que produzem carbonato de cálcio para a construção dos ossos. Então, vê, tem alguma célula específica no nosso corpo que ela tem a função de produzir fosfato e carbonato de cálcio para que haja a construção dos ossos. Outras células fazem outra coisa, mas essa é especializada para construir osso. Ela produz fosfato e carbonato, outras não produzem. E como a gente tem essa especialização? São os centros de força que fazem com que tenhamos essa especialização no perispírito e no corpo físico. 2. Exemplos de especialização extrema. As que se distendem para a recobertura do intestino. Quer dizer, células, então, que se alongam para formar a cobertura do nosso intestino, né? Tem algum médico presente no grupo? Pode falar à vontade aqui. Tem algum biólogo que está entendendo alguma coisa a mais, que recordou alguma ideia do seu estudo, da área biológica? Pode falar à vontade. Outro exemplo, terceiro. As que desempenham complexas funções químicas no fígado. Quer dizer, quais são as funções da célula que estão no fígado? São funções complexas. O que é que faz o fígado? Não é o que produz a energia? Estou falando como engenheiro. Ora, então células são especializadas para a produção ali das funções do fígado de produzir a energia, que vai sustentar todas as células, todos os órgãos do corpo, né? Produzindo a glicose, armazenando glicose, não é isso? Se eu estiver errado, podem me corrigir. As que se transformam em filtros no sangue, na intimidade dos rins. Eu não lembro, teve uma vez um aluno de medicina, porque o meu filho faz medicina, né? Eu tenho 3 meninos, um estudou direito e 2 estão estudando medicina. Mas eles me ajudam muito pouco, porque o tempo deles é muito escasso. Eu tenho um que está fazendo medicina na USP e está terminando o 4º ano. E o outro está fazendo medicina aqui na Federal. Foi para o 2º ano, o mais novo. E um amigo dele, do daqui, me falou o seguinte, estudando sobre o rim uma vez no carro, que eu vou perguntando, né? Ele me falou que os rins são capazes de filtrar constantemente 1,5 litros de sangue por minuto. Nossa Senhora! Eu falei, isso é uma potência. Mas isso é o fluido circulatório regido pelo coração, né? É o fluido circulatório sanguíneo regido pelo coração. Coração bobeando 1,5 litros de sangue por minuto, o rim tem que ser capaz de filtrar a mesma coisa. 1,5 litros de sangue por minuto para não ter uma defasagem
nesse ciclo de movimento do sangue em torno do corpo. Eu falei assim, isso é uma potência. 1,5 litros por minuto é muita coisa. A gente não pode destruir uma coisa tão bela que a gente não tem nem ideia que Deus nos deu, que é o corpo físico. Mas a gente está vendo isso daí, essa especialização vai vir através dos centros de força. O centro de força é que faz com que as células no perispírito correspondente à região intestinal sejam mais alongadas e a do corpo físico vai ser mais alongada. Que haja uma determinada filtração de substância numa estrutura do perispírito que se assemelha à função renal e a mesma coisa que vai acontecer no corpo físico, para a limpeza desses fluidos, porque nós somos muito porosos, não foi isso que foi falado lá em cima? O perispírito é muito poroso, absorve o que não deve. Então, tem que ter uma espécie de filtração para melhorar a coisa, como tem o filtro nos rins. Quinta especialização. Não é. Aí ele falou no geral. Aí ele não falou especializado. Falou outras tantas células especializadas que se ocupam do fabrico, que se ocupam da fabricação de substâncias indispensáveis à conservação e à defesa. Conservar e a defender. Conservar é conservar o que está bom. Invadir alguma coisa ruim, defender. Percebe a diferença entre conservar e defender? Estão associados, mas são diferentes. Conservação e defesa da vida, nas glândulas, nos tecidos, nos órgãos, que constitui o cosmo, que constitui o todo vivo de manifestação, né? Não pode ter uma defesa, não pode ter uma falta de defesa em nenhum lugar, porque tudo vai destrambelhar. É como a Joana diz, se um parafuso tiver frouxo numa máquina gigantesca, essa máquina vai trabalhar mal. E aí a gente já começa com certos 50 anos, pelo menos no corpo físico, começar a falhar, né? Tomara que seja por uma diferenciação entre o perispírito e o corpo físico. O perispírito já está muito sublimado e o corpo físico está se desgastando naturalmente com o tempo. Mas, às vezes, a gente também se inclui de coisas ruins, de fluidos espirituais ruins. Aí é ter que limpar o próprio perispírito. Aí é tomar passe, é água fluidificada, vai no médico, faz tudo o que for preciso. Essas células especializadas que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições pelo espírito criadas às condições criadas pelo espírito, se adaptando e se diferenciando umas das outras pelas especializações, todas essas células diferentes, com funções diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, procedem todas elas do elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios. Quer dizer, todas as células vieram de uma célula, como a gente fala mais na linguagem comum nossa, célula-tronco, né? E uma célula igual, no passado, há milhões e milhões de anos, no decurso de milênios, era uma célula só, que se associaram, e como o princípio espiritual foi evoluindo, ele foi criando em si centros de forças que fizeram com que as células do perispírito se modificassem e as próprias células do corpo físico se modificassem, mas foi partindo do elemento comum. Desde o seio tépido do oceano, quando o oceano ainda era quente, quando os oceanos eram mares mornos, né? Águas termais em todo
em todos os oceanos, em todos os rios se formando, talvez, só tinha células primitivas, né? Só tinha células iniciais ali. E antes disso, nem isso, né? Quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as primeiras manifestações, quando a gente estava realmente com uma célula, um protoplasma, um citoplasma celular, coisa mínima, era o elemento anterior à ameba, uma espécie de célula inicial, mãe de todas as outras. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, uma célula só, a ameba, tanto quanto ela, um ser, a ameba, unicelular, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada, reclama um ambiente próprio e reclama essa célula individual, a ameba. Reclama, tem que ter um ambiente próprio e nutrição adequada para crescer, para se reproduzir, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira. Então, muitas amebas no passado, essas células primeiras, primitivas, e até hoje tem, né? Amebas no oceano. Elas precisam de um ambiente próprio, de uma nutrição adequada. Para quê? Para se desenvolver e para se reproduzir. Para garantir que aquela espécie de princípio inteligente sobreviva na Terra. Então, tanto quanto essa célula, os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, a eles lá, né? Ou a nós, apesar de estarmos encarnados, porque a gente também tem perispírito. Os bilhões de células que nos servem de veículo de expressão, agora domesticadas depois de milênios, né? Que essa especialização foi sendo construída em milênios. Na sua quase totalidade, em funções exclusivas, então quase todas exercendo funções específicas, como essa de construir o fosfato, o carbonato para formar os ossos, para recobrir a parede do intestino, com funções químicas no fígado ou filtrando o sangue nos rins, quase todas elas necessitam de substâncias especiais. Água, oxigênio e canais de exoneração, de jogar fora, exonerar. Excretória, canais excretórios, como é o final do nosso aparelho digestivo, né? O intestino, grosso, delgado, o reto, para excretar. Ora, então também tem um canal excretor no perispírito. E também o perispírito precisa de água. Também o perispírito precisa de oxigênio. Agora eu pergunto para vocês, qual é a natureza dessa água? Porque se a gente for em nosso lar, lá tem nosso lar é uma cidade, um governo. E tem lá o Rio Azul, que eles cuidam do Rio Azul. Ora, naturalmente não é um rio de água fluídica como é a nossa água daqui. Mas existe um componente fluídico da água mais quintessenciado que ainda é água. Que ainda é água, um fluido mais quintessenciado da própria água, do próprio oxigênio, necessário para se viver lá em nosso lar e, na verdade, para se viver em qualquer lugar. Então, a gente também se alimenta perispiritualmente de água e oxigênio mais rarefeitos do que os reais que nós conhecemos aqui na Terra.
É a conclusão que a gente chega. Não está escrito isso aí, mas é isso. Transpondo em palavras simples. É isso que está escrito aí. E ainda assim o perispírito excreta. Excreta algo que não está prestando. Então eu lembro do livro Missionários da Luz. Lembro também do livro Obreiros da Vida Eterna. Missionários da Luz. Tinha uma mulher que chegou com uma... Ela estava gestante e tinha alguns fluidos escuros rodando a região da placenta, como discos escuros rodando a região da placenta, né? Uma energia escura. E aí ela tomou um passe e fez com que aqueles fluidos escuros fossem excretados na urina. Vocês lembram disso? Ora, então teve que se associar a parte de excreção da própria urina, vou colocar essa palavra assim, perispiritual. E depois, como ela tinha uma alimentação deficiente, também foram trazidos alguns vasos, algumas ânforas, o livro fala ânfora, alguns vasos pequenos, que abriu aquilo e foi derramada uma substância no ventre dela para que o feto absorvesse aquelas energias perispirituais nutricionais. Ora, que devia ter água pura, que devia ter oxigênio, que devia ter algumas vitaminas, sei lá. O livro não fala isso, é agora que a gente está inferindo isso em função da união dos dois livros. E no livro Obreiros da Vida Eterna também, não foi aquele caso, quem foi aquele que foi tomar um banho? Foi dado um passe nele e a substância que estava nociva foi trazida à pele para que ela saísse no chuveiro. Lembram disso? Acho que foi o Fábio, né? Tomando um banho de água quente para jogar fora aquelas energias não adequadas. Então, para quê? Porque esses bilhões de células também precisam de água, de oxigênio, apesar das suas especializações, para se multiplicarem. Então o perispírito se renova como se renovam as células do corpo físico? Deve ser. Vê que coisa a gente está estudando aqui. Para elas se multiplicarem. Então, se multiplicar é reprodução. Então, as células do perispírito também envelhecem e renascem, envelhecem, renascem, envelhecem, renascem, envelhecem, renascem, pela energia mental, pela energia espiritual. Deve ser. Deve ser. Porque o corpo não se resolve, não sei de quantos anos. Não sei de quantos anos você mudou todas as células do corpo físico. Naturalmente tem alguma coisa esquisita, porque eu estou mais acabadinho de quando eu tinha 20 anos. Não Eu ia falar isso porque eu falei, tem alguma coisa errada, tinha que ser o contrário. Não renovou assim, né? Mas no perispírito, não. Tem aí uma diferença, porque a gente sabe que do perispírito não envelhece, né? A depender do nível. Tanto que diz que quando a gente chega lá do outro lado, a gente pode até assumir uma fisionomia jovem e tudo, quer dizer... Estou contando com essa. Sem dores. Tudo depende, né, da nossa evolução. Eu acredito que aí entra muito. Depende também da evolução, porque alguns não vão conseguir fazer isso, né? Porque uma pessoa, igual você está falando, a importância do nosso corpo, a máquina que, que são os rins, o fígado, o coração, que trabalha aí de uma forma simultânea por essa inteligência. Então, mas se eu começo a levar uma vida desregrada, em que eu prejudico todos esses órgãos, o meu perispírito, infelizmente, vai estar debilitado. Verdade, perfeito. Vai chegar mais acabadinho do que daqui.
Pois é, por isso que os nossos valores, eles precisam ser atuantes, né? Tudo que a gente aprende em tudo, tanto na parte espiritual, parte moral e parte física. A gente tem que cuidar disso como um presente de Deus, para que a gente, para que haja o progresso, porque senão a gente fica estacionado. Né? Até porque, como o livro fala, que a mente elabora as criações que influem, né, diretamente, né, para a felicidade ou infelicidade, ou seja, conforme, além da criação que vai se materializar tanto no perispírito quanto no corpo físico, né, tem a questão na verdade, tem a questão não, eu acho que é a principal questão, até antes do comportamento em si. É aquilo que você está girando ali, que vai sendo materializado e você vai tendo as consequências disso, né? Bom complemento, gostei de ver. Esse pessoal está indo bem, hein, galera? Ô, João, eu faço uso das palavras da Ana, porque quando eu ia falar, a Ana falou e falou além do que eu pensei, falou melhor que eu. Então, por isso que, por exemplo, a minha ação de hoje é o resultado do que virá. Por exemplo, eu devo ter deixado alguém lesionado, então eu pedi para vir sentir na minha carne, com resignação. Quer dizer que eu estou dando um passo. Pela resignação hoje, pela aceitação, eu estou dando um passo já, corrigindo o meu passado. Tem mais coisa, Estefânia, nisso. Tem também, mais coisa. Tem mais coisa nisso. Olha, Estefânia, eu te conheço há quantos anos? Quanto tempo faz que a gente estuda? Acho que uns 10 anos, João. Uns 10 anos, né? É. Eu estou para dizer, não vai te orgulhar. Eu estou para dizer que você escolheu essa prova voluntariamente, como diz o Evangelho, né? Algumas vezes, toda expiação é um teste, quer dizer, tudo aquilo que veio do passado e que é obrigado a ser através da expiação da forma que é, ainda que a gente não queira, isso é expiar. Está vinculado ao passado e à obrigatoriedade de passar por aquilo. Mas existem casos em que existem provas que não são expiações, são testes. E alguns testes não são obrigatórios, eles são voluntariamente escolhidos. Então, eu estou para dizer, Estefânia, que o teu caso é mais desse. Que você voluntariamente escolheu esse teste, como tem, por exemplo, o caso no livro Missionários da Luz, ainda do Silvério. O Silvério, ele não precisava vir com um defeito na perna. Ele não precisava. Mas a equipe espiritual pensou, olha, ele não está obrigado a vir com esse defeito na perna, não. Mas, pensando no futuro dele e não no passado, tentando fazer com que ele evolua mais rápido, aí vai para o Evangelho, lê lá o capítulo 5. É porque o Evangelho vai falar assim, com a intenção de acelerar o progresso, com a intenção de vencer mais rapidamente o futuro, a pessoa voluntariamente escolhe aquela prova que ela não era obrigada a vir. Aí eu estou falando, eu acho, pelos meus estudos de 25 anos da doutrina espírita... reprovou na prova passada, hein, João? De repente reprovou na prova passada e pediu para repetir. Não reprovou, senão seria obrigatório. Não está certo, é escolha, tá certo. Escolheu mesmo, não tem essa, escolheu mesmo assim, não era obrigado, mas você aceita. Mas vê, o caso dele foi assim, você aceita essa sugestão? Agora o caso da Anacleta. O plano espiritual superior disse para ela assim, olha, Anacleta, esse vai ser o teu corpo físico, é um corpo físico saudável, corpo físico 100%, que você tem que recuperar os teus filhos que estão há 40 anos em região umbralina, e você vai ser agora mãe solteira de todos eles, porque foi você que lançou ele nas sombras de tanto passar a mão na cabeça dessa gurizada. Porque o teu esposo quis consertar eles agindo com alguma moralidade, com alguma força ali masculina, e tu aliviava a cabeça da gurizada, passando a mão na cabeça e eles se perderam. Então agora tu vai ser mãe solteira de todos eles.
Aí ela falou assim, tá, tudo bem. Quando ela olhou o corpo físico dela, ela falou, eu não quero esse corpo, não. Pode falar para os superiores aí que eu não quero esse corpo, não. Eu quero vir com problema na tireoide. O que é que ela disse? Aí vê que a diferença entre o caso dela e do Silvério é o plano espiritual superior perguntou se ele queria, porque ele não era obrigado. E ele pode dizer, não, eu quero um corpo saudável. Tudo bem, a gente vai te dar um corpo saudável, podemos fazer a sua vontade. Agora, nós estamos te sugerindo, não é obrigatório para você, veja bem, a gente realmente pode te dar um corpo saudável. Mas vai ser bom para o seu futuro que você não venha com esse defeito na perna. Para a Anacleta foi diferente. O plano espiritual superior disse o seguinte, eu vou te dar um corpo são. Ela disse, eu não quero. Eu quero vir gordinha. Porque se eu vier gordinha, eu não vou atrair os olhares masculinos, de forma que eu também não me perca nessa tarefa que eu tenho que desempenhar junto aos meus filhos, que não vai ser fácil. Agora, se eu tiver um corpo belo, eu talvez não cumpra um percentual adequado dessa prova de cuidar das crianças. Então, peço ao plano superior que me dê um corpo com defeito. Eu quero ter problema na tireoide. E o Evangelho vai falar a mesma coisa, de outra forma, na linguagem mais simples do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, Kardec diz o seguinte, como é que a gente reconhece essas pessoas que voluntariamente escolheram? Aí ele vai dizer, são aquelas pessoas de instinto natural. Aí eu estou falando palavras literais do Evangelho. Pessoas de instinto naturalmente bons. Instinto naturalmente bons, que voluntariamente passam pelas dificuldades mais significativas, as dificuldades mais graves, simplesmente querendo passar por elas sem murmurar. A gente vai reconhecer essas pessoas que escolheram voluntariamente essas provas. A gente vai reconhecer essas pessoas porque elas passam por coisas muito duras. Eles passam por coisas muito duras, simplesmente pedindo para passar por essas dificuldades sem murmurar. Então, Estefânia, eu te conheço há uma década e eu estudo o Evangelho tem 25 anos, mais ou menos. Eu estou achando que tu está nessa posição. Assina embaixo, João. A minha mãe dizia, sempre disse, a admiração que tinha pela Estefânia. Com toda essa problemática, sempre ali, firme, sorrindo, trabalhando e servindo. Isso aí, amigo. Serve de exemplo para nós, que estamos passando por provas duras, não é brincadeira não, para fazer o Instituto Ser Integral crescer, passando por provas duras, que nos abatem a alma, não é brincadeira. Com essas tarefas de ter que estudar esse livro sem ter tempo de estudar. Então, vamos lá. É verdade, gente, não estou brincando, não. Podem orando por mim aí, orando mesmo. E a Estefânia me serve de exemplo. Tudo bem. Você está no meu caderno de radiação, é o primeiro nome do meu caderno de radiação, é o seu. Quando você foi operar aquela vez a perna, que você teve aquele problema do tendão lá, tudinho o pé, que você ficou um tempo, eu botei seu nome no meu caderno de radiação, você abriu o meu caderno. E está lá até hoje. Faça irradiação, está lá. Pode contar com essa Do meu também, João. Eu sempre falo que você foi o nosso norte. E a gente só tem que agradecer, não é jogar confete aqui, não, a gente não precisa disso. Não, mas eu estou precisando de norte. Você está nas minhas orações, eu acredito de todos nós aqui. Porque nos ajudou orar, e nos ajuda pode muito. Orar. Pode orar, eu estou precisando de norte. Eu só estou em Campo Grande pelos estudos e pelo projeto, senão não estaria mais aqui. Olha aí. Olha aí. Então, vamos lá. Voltando ao que diz o livro.
As células todas do nosso perispírito, assim como as amebas do oceano, também precisam de água, oxigênio e canal de excreção para se multiplicarem. Então, elas devem se renovar constantemente, como é o corpo físico. Aí a Ana e a Juliana, a Ana acrescentou, nem todos se renovam, alguns continuam envelhecidos, doentes, com o perispírito. Aí é verdade, a Juliana disse. Ela disse, então, é porque a vontade está mal direcionada, que, como a gente leu lá atrás, a mente vai botar aquelas energias deletérias no perispírito, nos centros vitais, e todos os órgãos vão refletir aquela infelicidade. A Ana disse a exceção, o porquê, e a Juliana disse a exceção, e a Juliana disse, nos lembrou o porquê. Por que acontece? Aí a gente acrescenta ainda, e a Estefânia também complementou nessas duas direções. Ainda trouxe o caso dela particular, que a gente discorda dela, achando que a prova dela foi uma expiação, mas a gente acha que ela mesmo pediu. Então, vamos lá. Para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça, para que elas se renovem ali fazendo as funções que tem que fazer. Encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa, aí, ó. Aí, falou que a gente inferiu, ó. Encontrando esse clima indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática. Então, tem uma parte da água que ela é psicossoma. Tem uma parte da água que é física. E a gente precisa das duas, no perispírito e no corpo físico. A expressar-se nos líquidos extracelulares, formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo, né? No corpo físico, líquidos que saem dos vasos sob pressão. Durante a circulação do sangue, sai do vaso e sai junto com glóbulos brancos. Sai do vaso sanguíneo sob pressão, passa pela parede dos vasos, um pouco de líquido que entra no espaço das células. É um líquido aquoso, é transparente, composto de aminoácido, de açúcar, de ácidos graxos, de enzimas, de neurotransmissores, de hormônios. A composição é variada. Depende das diferentes partes do corpo. Pelos produtos residuais das células. Se origina no plasma. E o excesso desse líquido volta ao sangue pelos capilares linfáticos, pela linfa é devolvido ao sangue no pescoço, pela veia cava, pela veia subclávica esquerda. Falou um monte de coisa. Eu mesmo não vou gravar nada disso aqui, ou bem pouco. Mas existe um líquido extracelular na região perispiritual, assim como existe o do corpo físico, exercendo funções semelhantes. Por isso que ele falou mais ou menos como partículas coloidais. Então, aqueles movimentos que tem no corpo das células das hemácias, de outras células no corpo, que eu não sei qual é, isso daqui tinha que ter um médico para nos explicar isso aqui. No perispírito tem alguma coisa semelhante, com mais velocidade, né? Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Beleza. Olha, então, como eu falei para vocês, a gente está tentando tirar o máximo possível dessa obra com simplicidade. Vocês estão vendo aí a minha linguagem franca e tentando ser o mais claro possível. E a gente vai demorar aqui nisso aqui, né? E algumas coisas a gente talvez não entenda. Já vou dizendo, mas vocês vão saber. Eu não entendi. Eu vou dizer. É como você disse, vamos devagarinho, né? Eu vou dizer, eu não entendi. A gente chega lá. Muita coisa a gente sabe que ainda não vamos entender agora,
Mas provavelmente a gente chegando lá, a gente vai ter um estudo mais aprofundado disso aqui que iniciou. É, Isso aqui é um início para a gente, porque aí quando a gente chegar lá, que a gente for aprofundar o estudo, a gente vai começar a entender, isso então é assim, que a gente viu naquele estudo, daquele livro. Eu sim, acredito que vai ser isso, entendeu, João? Isso é uma introdução a para introdução. que a gente futuramente, tá? Não nessa existência, mas na existência do desencarne, tá? A gente tenha um entendimento mais aprofundado dessa situação. Sim, exato. Creio que o Porque sumo a conhece... gente está conseguindo tirar aí, né? Estão Sim, entendendo o sumo? Ó, eu queria falar para você que, assim, ó, eu sou muito ruim de gravar as coisas, mas a aula está sendo muito importante. Você tá dando uma super aula. Tem coisas assim, igual você falou, a estrutura mental das células, é isso. Não vai ter como a gente saber, mas está ótimo. A gente só precisa saber que existe. Então, assim, Exato. para mim está sendo muito válido. Então, não se preocupa de estar sendo claro, porque está sendo super claro e está dando para entender, sim, dentro né, do que a gente é permitido saber, estamos entendendo super bem, sim. Fica tranquilo. Beleza, valeu. Deixa eu só que falar está aqui na rapidinho. mente da gente, João, é tipo assim, ó, a gente está estudando e do lado da gente tem um corpo humano que pudesse fazer ele funcionar para nós entender peça por peça, que é como se fosse um perispírito. Mas é incapaz disso, mas a gente, tipo, na mente da gente vem isso aqui, tu fala no corpo, a gente mentaliza aquelas partes dentro do que a gente consegue entender. Então, é um paralelo que a gente faz assim no modo comum, né, no modo simples também. O corpo é uma máquina que a gente também trabalha na imaginação, como está acontecendo, apesar de não ter esse conhecimento. Já os meninos que vão estudar, se eles conseguirem chegar no seu nível de estudo, eles vão superar todos nós, porque você, principalmente, claro, pelo conhecimento da máquina em si, com a função de todo o organismo, do ser, né? Aí, para o entendimento, fica bem, mas nós vamos atrás, nós vamos caminhando. exato. Vamos lá, Fala, beleza. a máquina queria falar. É rapidinho. Pois não, Magna. Está me ouvindo? Sim. Estamos sim. Então, eu já estudei esse livro em um centro espírita que eu participo e eu nunca tive uma visão tão boa como eu estou tendo agora, que vai clareando, né? Quer dizer, a gente lê, que é difícil interpretar, mas nesses 2 últimos parágrafos que André e Luiz escreveu aí, é uma coisa assim muito complexa. Eu sou enfermeira, né? E assim, as células de fosfato e carbonato que formam o osteoblasto, que é a célula do osso, é um tipo de célula. As células que compõem a mucosa intestinal delgada, do intestino delgado, é um grupo de célula. E as células que compõem a mucosa do intestino grosso é outro tipo de célula. Todas necessitam de muita água, todas, para poder, porque o nosso intestino delgado e nosso intestino grosso é o nosso segundo cérebro. Tanto é que nós também produzimos serotonina, tanto no cérebro quanto no intestino. Por isso a gente tem tanto prazer em comer. Quer dizer, tudo que ele falou aqui é tudo muito complexo. A filtragem renal é uma coisa assim, não é só 1,5 litros por cada segundo. Isso tem um contexto enorme da pequena circulação, da grande circulação. A grande circulação é do coração. A pequena circulação é de cada órgão. Então, tudo é muito complexo. É um livro para se falar. Você, quando falou ali, eu fiquei quietinha porque assim, o que eu posso fazer? Eu tenho algumas imagens, eu tenho um caderninho de imagem que toda vez que eu estudo esse livro, eu boto ele do lado. Eu posso passar para vocês. Aí você vai ver a pequena circulação, vai ver a grande circulação, vai ver um corpo físico que a gente pode imprimir e ir estudando ali ao longo do livro, entendeu? Isso eu posso fazer, mas é muita coisa. E assim, eu também tenho meu estudo, assim, Magna, enfermeira, também tenho minhas limitações. A minha visão do corpo físico é um pouco diferente da visão de um médico, da visão do biólogo, da visão do fisioterapeuta. Cada um tem um foco, né? A gente vai focando naquilo. Eu vejo muito paciente no holístico,
mas vem um filme muito grande quando eu leio isso aqui. Não é uma coisa assim tão simples, não. É bem confusa, assim como tua área 1, viu, João? Que meu filho fez IME, você também fez IME, e é complicado conviver com ele, porque ele é muito objetivo, muito cético. Então, para ele, ainda está a fase de comprovação, entendeu? Você já está mais aberto, já entende outro lado da vida, entendeu? Mas, assim, é isso que eu Mais queria velho. passar para vocês. Mas eu vou estar passando esse livro Beleza. para vocês. Magna, eu prefiro que você faça assim, ó. Quando tiver na aula e você quiser mostrar alguma coisa, você mostra na aula mesmo, porque eu não vou ter tempo de olhar outros livros. Como você falou, você estudou enfermagem, a Estefânia também estudou enfermagem durante 5 anos. Então, vocês têm uma gama de conhecimento complementar aí que a gente não vai ter tempo de absorver no curto prazo. Então, você pode mostrar na aula mesmo. A gente vai aqui, é um auxílio mútuo aqui. Você mostra aí a coisa. É óbvio que também, né? Se a gente tem que dosar com equilíbrio, porque se você esmiuçar tanta coisa que vier na cabeça, a aula fica desgastante. E se a gente também deixar de falar, também não auxilia tanto a compreensão. Então, até esse grau do que tu vai mostrar, tu vai ter que medir aí. Para a aula ser útil sem ser alguma coisa de enfadonha, percebe? É verdade. Porque se a gente miuçar tudo que tiver da medicina, a gente não vai sair do lugar. E também não é o nosso objetivo trazer um estudo de anatomia, de fisiologia, de histologia aqui. Não tem sentido também. Mas você fica livre para sempre complementar, tá bem? É bem interessante o que a Magna Por exemplo, falou. você já me corrigiu, que é 1,5 litros por segundo. Eu falei errado, por minuto. Pô, então multiplicou por 60 o benefício que eu estava inferindo do corpo físico. Mas Então, esse entendimento que você passa, Ju, isso aí já dá para a gente ter noção, até a pessoa leiga, porque é claro que a pessoa leiga que não viu uma parte do corpo assim para interpretar fica um pouquinho mais difícil, mas dá a ideia, porque você olha para o seu corpo e sabe que tem célula, tem sangue, tu escama a pele, já tem que mudar a pele, também já está mudando, está trocando a pele, então o básico a gente, qualquer pessoa que não tem informação, porque o meu caso não, eu sou como é que é? A Maida está acima do meu nível, eu sou técnica e ela é enfermeira, então ela tem o conhecimento dela, eu já não tenho conhecimento, porque a gente vai no básico, na prática, o técnico ele trabalha no manual mais assim do que tem que ter conhecimento, sim, mas a gente já é mais a prática. Ela já seria minha supervisora dentro do hospital, ela me comanda. Deixa eu te dizer, Beleza. eu falei errado, não é segundo, não, é minutos mesmo. Eu que me atrapalhei. É minuto? É minutos mesmo. Ah, tá. Então era minuto mesmo, 1,5 litros por minuto. Por minuto, Beleza, ainda bem que você confirmou, porque vê que eu não tinha condição de confirmar, eu ia aceitar a sua ideia que era por segundo. Ainda bem que você está aí para nos ratificar, nos retificar, fica à vontade. A gente está numa parceria aqui de troca. Beleza. Beleza, gente? Vou parar, João. Tá, pode parar.